Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Seu like e sua inscrição aqui são muito importantes, porque quando a gente publicar vídeos, o YouTube vai impulsionar nosso vídeo, vai entender que vocês gostaram, tá bom? E mais pessoas vão acompanhar também. Antônio La Selva sempre vem tratando Romiro mal. Romiro, cansado de ser tratado mal pelo seu patrão, resolve fazer um pé de meia. Ele tem uma carta comprometedora, a carta de Aline, bom, que estava na mão da jornalista que o próprio Romiro matou, a mando do doutor Antônio. Bom, porém o capanga resolveu fazer o seu pé de meia. E para isso, ele decidiu pegar essa carta que ele guardou e escondeu de Antônio para mostrar para a Irene. É isso mesmo. E ele faz uma sugestão para Irene. Essa carta ele pode conseguir o que ela quiser contra Antônio. O teor dessa carta pode colocar Antônio na cadeia. Bom, Irene vai querer essa carta e vai fazer uma limpa na sua conta bancária só para comprar essa carta na mão de Romiro. Romiro também está sendo investigado pelo sequestro do filho de Aline, a mando de Antônio. Bom, como eu falei, o Romiro está querendo fazer um pé de meia para, se algo der errado, ele desaparecer. E sabendo que a corda também arrebenta para o lado do mais fraco. Bom, Irene ameaça Antônio a dividir o patrimônio dele somente entre os filhos de Aline. Bom, aí além disso, ele terá que entregar a sucessão da empresa para Daniel e Petra. O teor dessa carta é bem assim. Aline acusa Antônio La Selva de tentar contra a sua família e ainda de tomar toda a sua terra, no qual ela também escreve nessa carta que o milionário ele matou o seu marido Samuel, bom, e colocou fogo na sua casa. E se acontecesse alguma coisa com a Aline, era para saltar um jornalista denunciar Antônio para a polícia. Porém, essa carta, sendo escrita por Aline, tem um valor muito importante, sendo entregue para a Aline e para a polícia, tem um valor muito importante. Isso porque isso alimenta o álibi de Aline, no qual Aline acusa Antônio de ter matado a jornalista, já que a jornalista era amiga de Aline e foi lá até a cidade onde Aline mora para chantagear Antônio. E Aline falou sobre essa carta, no teor dessa carta, porque até então é só a palavra de Aline escrita ali na carta. Então não tem nenhum valor significativo na mão de Irene. Porém, entretudo, na mão de Aline tem um valor significativo muito grande, porque o álibi de Aline se confirma e as suspeitas sobre o crime que Antônio fez, que foi matar a jornalista, aumenta e muito. Então, e quem conseguiu essa carta foi Romiro. Romiro, que matou a jornalista, ele escondeu essa carta e disse para Antônio que não tinha encontrado. Antônio nem sabe onde é que está essa carta. Porém, o Romiro, que é maltratado pelo Antônio o tempo todo, resolveu esconder essa carta do seu patrão. Bom, e foi levar para Irene em troca de dinheiro. E ele fala assim: se a senhora tiver essa carta, obriga o doutor Antônio a fazer o que quiser. Inclusive, na questão dos seus filhos, ele vai ficar nas tuas mãos. Girar o capacho de Antônio, que não parece tão capacho assim. Bom, e o plano inicial de Aline é esse: é chantagear Antônio, tirar Caio da linha de sucessão, coisa que é impossível, mas ela planeja isso. O Daniel ser o sucessor da empresa La Selva. Bom, nesse meio tempo, Antônio vai passar por um perrengue, e um perrengue daqueles. Isso porque o milionário vai acabar
tendo um atrito com a Aline que vai deixá-lo irritado. Olha bem a situação. Vou descrever a vocês. A situação é que as terras de Antônio estão começando a sofrer por falta de água. O milionário decide mostrar humanidade, humildade, descer do pedestal. E aí ele foi lá até a Aline, implorou para a Aline liberar água para ele. Pois é, meu povo, ele implorou. E aí a Aline falou que não é dar água para ele, não. Depois de tudo que ele fez contra ela, botou ela na cadeia, matou o marido dela, tá movendo céus e terras para ela não se dar bem, se arrasar. Não vai dar não. Bom, lembrando que a Aline tá passando por um momento muito delicado na sua vida, aonde ela não tem nada, até mesmo o que comer tá faltando. A mãe de Aline questiona o que a Aline vai fazer. Por que a Aline recusou uma proposta tão boa do Dr. Antônio, sendo que ela poderia selar uma paz com ele, nem que seja momentânea? A Aline fala que não quer fazer nada com pessoas que tentam contra a sua vida a todo custo. A Aline fala que quer distância desse tipo de pessoa, desse tipo de gente. Quer distância de Antônio. Bom, mas a mãe ainda continua insistindo. Aline, você tem filho para criar. O que você vai fazer com o seu filho quando ele te pedir comida? As coisas estão acabando, minha filha. Bom, a Aline que tá esperando o tempo de colheita. Ela plantou, tá esperando a colheita, né? Mas, até então, há um processo até chegar esse tão esperado momento, não é mesmo? E nesse período, a Aline já tinha gastado seu recurso todo o seu recurso. É isso mesmo, minha gente. E aí, a Aline, vendo que a situação dela não tá muito boa, é aí que ela resolve ir lá até o Antônio La Selva. E aí ele fala assim: Antônio, eu vou dar água pra você. Eu vou dar, tá bom? Você vai ter que pagar tudo, a encanação, a bomba que você utilizou, que você prejudicou lá a minha plantação. Vai ter que arcar com prejuízo todo. Antônio aceita. Tudo bem, eu faço. Porém, a mocinha da novela das 9 não vai deixar só por isso, não. Só o custo, só. Isso aí é besteira, né? Ela vai fazer uma exigência que vai deixar Antônio possesso de ódio. A exigência de Aline é que Antônio se ajoelhe. Se ajoelhe aí. Peça desculpa. Peça perdão. E me peça minha água também de joelho. Quero ver o Antônio na selva. De joelho. Gente, claro que Antônio não vai aceitar. Óbvio, isso aí é evidente. Sabe? O que acontece é que o vilão da novela das 9 fica possesso de ódio dela. Com muita raiva mesmo. É aí que Antônio manda sequestrar o filho de Aline. Gente, a Aline vai correndo lá, oferecer a Antônio suas águas para soltar o seu filho. Obviamente, Antônio não vai dizer que sequestrou o filho de Aline. Nega tudo. Nega piamente. E aí, Caio, sempre que é o salvador de Aline, Caio, o salvador da pátria, sempre é Caio, consegue salvar o filho de Aline, salva o filho dele do cativeiro e entrega para Aline. Porém, ele faz um pedido para Aline. No pedido em questão, o Caio, ele pede para Aline não denunciar o seu pai para a polícia e perdoá-lo. Aline acata o pedido de Caio, aceita o pedido de Caio, já que foi Caio que salvou a sua vida. Mas ela deixa claro que tá fazendo isso só por causa de Caio e não por causa de Antônio. Porque se fosse por causa de Antônio, ele tava na cadeia. Todo o mal que fez a ela, ele merece estar na cadeia. Lá é o lugar dele. Ela deixa isso muito claro. E aí ela fala assim: me admiro, Caio, você tá protegendo seu pai. Caio deixa claro pra Aline que
Tem coisas que não dá pra explicar. Bom, gente, mas aqui reiterando aqui sobre esse assunto todo, eu queria conversar com vocês, até que eu entendo o Caio, porque é aquele sentimento de mãe, né? Não tô dizendo que Caio é mãe de Antônio, mas eu tô dando um exemplo. Aquele sentimento de mãe que não quer o pior pro filho, né? Quer sempre o melhor pro filho, mesmo às vezes o filho fazendo algo que seja até horrendo, em algum sentido. A mãe não quer o pior do filho, né? Acho que talvez Caio tá mais nesse lugar aí de tentar proteger o pai e de não querer o pior dele. Mas eu entendo também, além de questionar isso. Não entendo você, Caio. Depois de tudo que seu pai fez, você ainda proteger ele, a crueldade dele. Enfim. É isso, gente. Não tem muito o que dizer do Dr. Antônio, não. Uma coisa que eu tenho pra dizer que o Dr. Antônio é que dessa vez ele pegou pesado. Dessa vez ele foi longe demais. Foi uma atitude que mostrou um lado dele que ele não tinha mostrado. Porque no início da novela ele tinha falado assim: mata a Aline e o Samuel. O filho não, o filho você dá alguém pra criar. Mas mata a Aline e o Daniel. Ou seja, ele tinha uma espécie de ética que ele perdeu, né? Ele ficou com tanta raiva que ele perdeu essa ética, né? Eu não sei se é uma palavra certa era ética, né? Mas um código de conduta, né? Vamos dizer assim. Ele tinha um limite, né? Com filho, com criança não se mexe. Porém, ele perdeu esse limite. Ele ficou com muita raiva que perdeu completamente a noção. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão os primeiros a saber. Seu like, sua inscrição é muito importante. Compartilhe o vídeo que ajuda muito aqui no nosso trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.